Shalom, irmãos! Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, todos que estão nos ouvindo. Nós estamos aqui transmitindo pelo Facebook Ela Venceu Jesus, também pelo Facebook KGB e CIA. E eu gostaria de pedir a todos aqueles que nos ouvem e nos assistem para mandar um alô aí, né? Para poder a gente ter uma noção de até onde está chegando o programa, onde você está assistindo, né? Escreve aí, né? Manda aí pelo você que está pelas ondas do rádio, a hora que tiver oportunidade, manda pelo meu zap, né? Manda, me para na rua e fala, só para eu ter noção, sabe? Eu estou querendo fazer um levantamento, né? Da abrangência do programa e da audiência, só para a gente ter, né? Ter uma noção, ok? Pois é. E, irmãos, lembrando para você, a KGBC recebeu muitas bíblias lindíssimas, aquela capa com um leão bonito, tem modelo masculino, tem modelo feminino. Você que estava aí esperando, recebemos ontem algumas e outras hoje, ok? Venha você também até a KGBC. Você confia, você conhece, você confia. A KGB desde 1987, hein? Muito tempo, muita luta, né? Pois é, tô precisando aposentar. Quem sabe um dia eu até venda a KGB, né? O França está querendo comprar, vamos ver se eu vendo para ele. Mas é isso aí. Irmãos, hoje nós vamos falar e ler, estudar, trabalhar um tema, o que você quiser, né? Meditar, né? Isaías 38. A doença de Ezequias. Está em Isaías 38. Tem esse texto também em Crônicas. Eu vou dar uma olhada também para ver se tem alguma coisa a mais ou a menos para a gente poder completar, né? Mas é um texto muito interessante, que fala de uma doença que era para a morte. Ezequias estava doente para a morte. O destino dele, né, estava traçado. Deus havia marcado. E o privilégio dele, olha que privilégio, o profeta veio avisá-lo, né, que o tempo dele havia se acabado. Mas o que aconteceu? Nós vamos falar nisso daqui a pouco. 17h25, mais ou menos na hora da mensagem, ok? Nós vamos orar para começar o programa na presença do Senhor. Clamamos, Senhor, pelo poder e a vida que há no sangue de Jesus. Perdoa os nossos pecados, tem misericórdia de nós, ó Deus, que somos pobres, fracos, necessitados, dependentes do Senhor. Mas sabemos que podemos contar com a providência, porque o Senhor é aquele que nos sustenta, que nos dá tudo aquilo que necessitamos, que nos dá a prosperidade do Senhor nas nossas vidas. Te agradecemos pelas nossas famílias, por tudo o que tem acontecido de bênção no meio das nossas famílias, todos que estão ouvindo, as bênçãos pessoais, que o Senhor possa ouvir os clamores e aquilo que for da conveniência do Senhor, seja curado, seja abençoado, a porta se abra conforme a vontade do Senhor para crescimento dos seus servos. E aquele que não serve ao Senhor, que busque enquanto ainda há tempo, porque o Senhor está de braços abertos para receber aqueles que querem sair do mundo, dessa escuridão do mundo, para a claridade da luz que é o Senhor Jesus. Nós louvamos, glorificamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir o louvor de clamor. Ó que sangue... Irmãos, lembrando para você que a KGB inicia no seu setor de fotografia, tem muita coisa legal para você. As fotos para documentos, foto 3x4, foto para passaporte, que é a 5x7. Revelação de fotos, restauração de foto, foto antiga, né, que você precisa de fazer uma cópia, quer colorir, né, quer dar um presente para alguém,
a KGB faz isso tudo para você, ok? Com preço baixo. Já falei, um dia eu estava falando com o Francis aqui, como que era difícil restauração de foto, né? Restauração de foto, assim, que tinha um pedaço do rosto, por exemplo, que estava estragada, né, a foto. Nossa, era difícil demais, difícil mesmo. Hoje a gente consegue, com o auxílio aí da inteligência artificial, né? Nós temos alguns programas pagos e que nos dão bastante recursos para fazer isso, tá? Você pode levar a sua foto que você vai gostar. De uma foto a gente faz até um vídeo, dá um movimento na foto. Muito interessante isso. Você vê alguém, por exemplo, um bisavô que você não nem conheceu, vê-lo sorrir, vê-lo dar um tchau, né? Tem uma foto minha no colo da minha avó. Devia ter menos de 6 meses, né? Minha avó chamava Silvia. É por isso que a minha filha foi homenageada, né? A minha avó foi homenageada através do nome da Silvia, né? Da minha filha. E então, assim, essa foto foi restaurada, foi colorizada e deu movimento. Então tem ela me balançando, nenenzinho mesmo. Aí ela me abraça, me dá um beijo. Muito legal, sabe? É muito legal ver isso. Eu me lembro bem da minha avó, eu convivi bastante com ela. Mas naquela época ali, né? Aí o movimento interessante, é bom, legal de se ver. Eu já vi gente se emocionar com foto de pessoas, de parentes assim, que nós demos movimento para ela, ok? Leve as suas fotos na KGBC e vamos revitalizar e dar movimento. Nosso programa também tem um apoio cultural da Farmastory, até 50% de desconto à vista em medicamentos. Não é promoção, é preço baixo todo dia na Farmastory. Saúde em primeiro lugar. Farmastory é na Rua Moraes Carvalho 402, perto do Hospital de Resplendor. Telefone novo de lá, 99703-2575. Café Expedicionário. Tem o tradicional, o extra forte, o expresso, o prêmio, o gourmet, o cappuccino. O melhor café da nossa região é o Café Expedicionário. Mude você também. Distribuidora Kaiser, fica na Rua São Pedro, número 119. Distribuidora Kaiser tem bombonier, doces, balas, embalagens, gêneros alimentícios, bebidas em geral. Telefone 3263-3355, 998-20-4503. Loja Intimação, o melhor da moda para você. Morena Rosa, Coach, Lesa Les, Maria Valentina e muito mais, para você ficar sempre bem vestido. Olegário Maciel 365, no centro de Resplendor. Telefone é 33-99155-0245. Loja Intimação. Easy Informática, manutenção de computadores, notebooks, impressoras, certificação digital e automação comercial para micro e pequenas empresas. Telefones 999-370233 e 999-486909. Fica na Rua Monte Serra, número 170. Easy Informática. E Tititi Lanches. Tititi Lanches é o melhor lanche da cidade. E tem agora também aquela sobremesa deliciosa para você degustar logo depois de comer aquele lanche especial. Sorvetes diversos, açaí, vitamina de açaí. E fica na Rua São José, 1146. Telefone 999-91-2862. Tititi Lanches. Também CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon, os nossos parceiros lá de Itaguaçu. Um abraço para todos aí de Itaguaçu que sempre nos assistem pelo Facebook. Farmavida, mais qualidade de vida para você e sua família. Farmavida, telefones 3263-2092 e 991-650910. Olegário Maciel 318, bem no centro da cidade. Fica ali pertinho da KGB. E a Farmavida tem um grande estoque para você, medicamentos, cosméticos, né? E você também tem aquele preço especial, um atendimento de primeira e entrega grátis e rápida em toda a cidade. Também Cantina El Shaddai,
o melhor salgado. Olha, ela mandou uma mensagem para mim sobre panquecas, né? Se eu queria panqueca. Eu não encomendei não, mas eu devo encomendar as panquecas. Salgadinho já ou congelado ou frito, é o melhor salgadinho da cidade, ok? Cantina El Shaddai, telefone 998-780807. Ligue para lá, fale com a Vanderlúcia. Táxi Vitória, meu irmãozinho, o Eric Vitória, o Eric lá de Vitória, né? Eric Leiber, telefone 27 999 640475. Se você quer alguém de confiança, um táxi de confiança lá em Vitória, pode ligar para ele, tá? E até mesmo para fazer alguma coisa, buscar alguém, pode ligar que ele vai te atender com o maior prazer. Uma pessoa excelente, você vai gostar, ok? Vamos ouvir mais um louvor. Forte Deus. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Este é o tema do seminário de março, agora de 2026. Irmãos, em todo mês de março e também no mês de outubro, a Igreja Cristã Maranata faz um seminário para crianças, intermediários e adolescentes. E neste mês de março vai ser no dia 15 na Igreja 2, às 18 horas. É sempre uma bênção. Vá, leve o seu filho, ensine a criança o caminho que deve andar, e quando ele crescer não se afastará dele. Pois é, e você, criança, intermediária, adolescente, jovem, leva seu pai, leva sua mãe. É para todas as idades. Os seminários são sempre maravilhosos, ok? Na certeza de que o Senhor vai falar ao seu coração. O Espírito do Senhor vem sobre mim. No domingo, dia 15/3, às 18 horas, Igreja Maranata 2, ali na rua Alexandre Barroca, atrás do hospital, é onde eu estou. É a igreja que eu tenho, a Maranata que eu tenho frequentado, ok? Todas as 3 igrejas de Resplendor, mais a de Itueta, cada dia vai ser num lugar, mas lá é dia 15/3, no domingo, 18 horas. Esperamos você lá. É sempre uma bênção. Amém? Vamos ouvir um louvor. Depois desse louvor, a mensagem de hoje. Irmãos, a palavra do Senhor em Isaías 38, na versão King James, diz assim: por aquele tempo, Ezequias ficou muito enfermo, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: assim diz Yahvé, o Senhor: põe em ordem a tua casa, porquanto vais morrer, não te recuperarás dessa doença. Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou ao Senhor. Senhor, nós louvamos o teu nome e te glorificamos, ó Pai, pela sua palavra lida. Nós pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo do Senhor nos traga a revelação para que possamos juntos nos alimentar nessa tarde. Todos que nos ouvem, nos assistem, possam receber essa bênção do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é um privilégio. Ezequias era um rei privilegiado, né? Porque ele estava à beira da morte. E o Senhor mandou um profeta para falar com ele a respeito da enfermidade dele. Que não seria, não se curaria daquilo. Certamente ele iria morrer, mas põe sua casa em ordem. Foi uma orientação dele, né? Como é que está a sua casa, meu irmão? Sua casa está em ordem? E se Jesus voltar hoje? Porque Ezequias foi um privilegiado de receber essa orientação. Mas e nós? Será que nós vamos receber uma orientação também? Quando chegar o nosso dia? Porque todos nós vamos partir. A certeza que temos na vida é a morte. Agora, para onde vamos? Aí sim, aí é a diferença. Para onde você vai? A sua casa está em ordem?
O que você tem feito? Os seus filhos têm te honrado? Você tem abençoado os seus filhos? Ou você é uma maldição na vida dos seus filhos? Ou você, filho, é uma maldição na vida do seu pai? Nós não podemos levar desgostos para dentro de casa, né? Dificuldade, maldade, vícios, coisas que nos afastam dos caminhos do Senhor. Nem os pais devem fazer, nem os filhos devem fazer. O nosso lar é lugar de bênção. É lugar de bênção. E aquele que caminha no caminho do Senhor, o Senhor ouve a oração dele. Portanto, cuidado com o que você faz dentro da sua casa, como você trata a sua própria saúde. Hoje nós temos muitos recursos, muitos remédios, mas nem toda enfermidade é para ser curada pelos remédios. Muita enfermidade é para a morte. E aqui o profeta avisou a Ezequias, e Ezequias fez aquilo que um servo de Deus tem que fazer. Ezequias deitou na sua cama, virou para o lado da parede, Então Ezequias virou o rosto para a parede e clamou a Yahvé. Aí sim vem a diferença, porque o Senhor viu o coração contrito, o coração de verdade, um coração voltado para si, e o Senhor conhece os nossos corações. O Senhor conhece a verdade que expressamos através da palavra e até pelo pensar, porque Ele conhece, Ele sonda os nossos corações e conhece o nosso pensar. E Ezequias clamou a Deus: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho te servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção, e tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. E Ezequias chorou com grande pesar. Meus irmãos, coração bom é aquele que se expressa na presença do Senhor, que chora na presença do Senhor, né? Há quanto tempo você não chora na presença do Senhor? Há quanto tempo você não abre o seu coração na presença do Senhor? Abre o seu coração, conversa com o Senhor, chora, clama pela misericórdia, glorifica, porque Ele é digno de louvor, de glória. Ezequias aqui falou aquilo que o Senhor se agradou de ouvir. E a primeira coisa que ele fez foi virar para a parede, virou o rosto para a parede. Quer dizer, ele virou de costas para o mundo. Apesar de rei, o rei tem muitas ocupações com as coisas do mundo, tem normalmente muitas riquezas, tem muitas coisas que dão prazer carnal. Não, mas Ezequias, pela sinceridade que ele expressou a Deus aqui, ele não vivia dessa forma. Ele vivia uma vida de servidão ao Senhor. Então, quando ele se vira para a parede, fica de costas para o mundo, renega o mundo, apesar de não viver nele, busca a comunhão com o Senhor ali. E profundamente ele confessa ao Senhor e clama ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de que tenho andado na tua presença e de como tenho servido com fidelidade, integridade de coração e sincera devoção. Tenho realizado tudo quanto é agradável aos teus olhos. Irmãos, o Senhor, que conhece o nosso íntimo, sabia que aquilo ali era verdade. Ezequias não estava tentando enganar a Deus, ele estava confessando a Deus uma verdade de vida. E o Senhor lhe honrou. Esse é o Deus que nós servimos. Honrou Ezequias. Então Deus falou com Isaías, e Isaías voltou lá e falou com ele: o Senhor vai prolongar 15 anos na sua vida. O Senhor mandou te falar que vai prolongar 15 anos na sua vida. Que privilégio maravilhoso, né?
primeiro ser avisado. Põe tua casa em ordem. Irmãos, põe sua casa em ordem. Não seja pego de surpresa. Às vezes você está afastado da presença de Deus. Volta para a presença de Deus. Volta para o corpo. Eu vou falar uma coisa agora aqui, que eu tenho ouvido muita gente preguiçosa. Alguns não conseguem ir à igreja por motivos de saúde e tal, mas tem muito preguiçoso que fala assim, não, eu amo a Deus, mas eu fico em casa. Eu fico em casa. Jesus vai voltar para buscar um corpo onde circula o sangue de Jesus nele. Jesus é o cabeça desse corpo, tá? Portanto, você pode estar onde você estiver, mas você tem que participar desse corpo, porque aonde você estiver, naquele grande dia, Deus vai chamar o seu nome, e Ele sabe se você comunga nesse corpo, encontra com Ele nesse corpo, porque há uma diferença muito grande. Orar em casa, você tem que orar em silêncio. Mateus 6 orienta sobre isso. Porque você está sozinho. Você está sozinho. O inimigo vai ouvir o seu pedido. E muitas vezes ele vai conspirar para que aquilo dê errado ou dê certo, aparentemente certo. E você se direcionar, se afastar de Deus e se aproximar mais das coisas materiais. O inimigo pode ouvir a sua oração se você está sozinho. Mas o Senhor deixa claro, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ali eu protejo, ali eu guardo. No corpo você pode expressar, pode orar alto, pode falar o que for, porque nós estamos blindados pelo Espírito Santo do Senhor, que guarda o templo para que somente ali haja as bênçãos, o clamor, e ali Deus ouve as orações, ali Deus ouve os corações que se expressam, mesmo em voz alta. Ali há uma comunhão, viver em comunhão. Quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão, Então não tem porquê a gente deixar de frequentar o corpo, a igreja. Mas fulano brigou comigo. Quantas vezes a gente ouve isso também? Eu saí da igreja porque eu não aguentava mais o irmão fulano, o irmão ciclano. Irmãos, quando essas coisas começarem a acontecer, olhe para o alto, pois a vossa redenção está próxima. Mateus 24 fala sobre isso. Não olhe para o homem. Nós vivemos um momento difícil. Os homens, todos os homens, inclusive eu, às vezes erramos dentro da igreja mesmo, falamos coisas que não devíamos falar. A gente pede a orientação do Senhor para que minimize os erros, para que a gente não erre. Mas não quer dizer que nós não vamos errar. E muitas vezes erramos com o irmão, A gente ouve tanta situação assim, fulano saiu da igreja porque se chateou com o pastor tal, se chateou com o diácono tal. Não, temos que superar isso em oração. Quando alguém te desagradar, chama aquela pessoa para orar junto com você, Chama para orar junto com você, porque nosso coração não pode ficar manchado, não é isso? Nosso coração tem que estar purificado pelo sangue de Jesus. Nosso coração não é depósito de lixo para guardar porcaria, chateações, amarguras. E se você não resolve a situação, o seu coração vai ficar cheio de pregos, de taxinhas. Então, nós precisamos seguir o exemplo de Paulo. No final da sua vida, o coração dele estava limpo, apesar de tanta coisa que ele sofreu de perseguição. Quando ele começou a servir a Deus, ele era perseguidor de cristãos. Aí ele começou a ser perseguido por causa de Cristo. Sofreu muito, mas ele confessa muito, assim, com o coração muito aberto. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou como quem diz assim, o meu coração só tem bênção. As maldições do mundo, nem me lembro mais. Virei as costas, assim como Ezequias virou as costas para o mundo
e recebeu a bênção de Deus. Vire você também as costas para as chateações, mesmo dentro da igreja, né? E siga, participe do corpo. Lá em Coríntios, Paulo fala sobre sermos partes do corpo. Um é dedo, o outro é mão, o outro é orelha, o outro é nariz, mas nós formamos um corpo. Quando juntamos, somos o corpo de Cristo. Ele é o cabeça e o sangue dele circula em nós. E é esse sangue que nos faz ser abençoados, que nos dá a vida, a verdadeira vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra do Senhor para você nessa tarde. Que Deus possa te abençoar. Mais uma vez eu vou lembrar aqui do evento de domingo, 18 horas, na Igreja Cristã Maranata 2. Tá? É um seminário de crianças, dia 15/3, domingo, atrás do hospital. A Maranata 2 fica atrás do hospital. É onde eu frequento. Tá? Viu, Eric Leiber? Vem participar conosco aqui. Vem de Vitória, vem no táxi, esse táxi especial, e vem participar conosco. Tá bom? Um abraço para você, Eric. Deus abençoe. Irmãos, vamos prestigiar. Deus tem uma bênção para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o louvor. O amor de Deus é grande. Atenção nesse recado aí para você. Preste atenção. O Espírito do Senhor vem sobre mim. O Espírito do Senhor vem sobre mim. Atenção para este convite especial. A Igreja Cristã Maranata tem o prazer de convidar você e toda a sua família para um culto especial de evangelização das crianças, intermediários e adolescentes, com o tema O Espírito do Senhor vem sobre mim, na Igreja Cristã Maranata, no centro, ao lado do hospital, na rua Alexandre Barroca, 54, neste domingo, às 18 horas. Traga seu filho, ou melhor, venha toda a família. Deus tem uma bênção para todos nós. Igreja Cristã Maranata. O Senhor Jesus vem. O Senhor Jesus vem. Amém. Você está convidado. Todos esses seminários são sempre uma grande bênção nas nossas vidas e nas vidas das crianças também, que precisam crescer na graça e no conhecimento. Amém? Fica o convite, tá? Domingo, 18 horas. Esperamos você lá, tá? Nós vamos ficando por aqui. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E agradecendo também aí a Farmastore, Café Expedicionário, Distribuidora Kaiser, Loja Intimação, Easy Informática, Tititi Lanche, CS Celulares, Viveiro de Mudas Babilon e Farma Vida. Nossos parceiros aí. Se você quiser anunciar a sua empresa, o seu produto, procure também. E também a Cantina El Shaddai, Cantina El Shaddai. Vou te passar o telefone da Cantina El Shaddai, a hora que eu achar aqui, França. Tá bom. O telefone lá, procura a Vanderlúcia, 998-780807. Ela tem um salgadinho mais gostoso da cidade. Vai fazer uns salgadinhos para nós pro domingo. Tá? Tô até contando, hein? Olha só. Não vá lá por causa do salgadinho, não. Vá pela bênção do seminário na sua vida, ok? Vamos ficando por aqui. A todos, shalom, a paz do Senhor.